Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente para orar por você, com você. Eu tenho certeza que hoje vai ser uma bênção, irmãos. Eu quero trazer também aqui um versículo que o apóstolo falou sobre o sofrimento e isso vai te trazer também um ânimo, o encorajamento. Então fique comigo até o final. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que você se inscreva porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia. E aqui você vai aprender a ler a Bíblia de uma maneira simples e fácil. Então é só você fazer o seguinte, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica nele, do lado vai aparecer um sininho, ative o sininho e selecione a opção todas para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá bom? Irmãos, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre o sofrimento. Muitas vezes a gente não entende por que a gente está sofrendo, muitas vezes a gente não sai desse deserto e a gente acha que tem alguma coisa errada conosco. Isso é muito comum de acontecer, principalmente quando a gente é novo convertido e a gente, assim que aceita Jesus, a gente toma aquele susto, né? Porque o inimigo se levanta contra nós, às vezes pessoas de dentro de casa, dentro da família, se levantam contra a nossa vida e o próprio Jesus disse que isso aconteceria. Ele chegou a dizer que ele não veio para trazer paz, ele veio para trazer espada. E o pai se levantará contra o filho contra o pai, a mãe, os irmãos. Tudo isso, irmãos, porque nem todos eles vão entender a transformação que nós estamos passando. Muitas pessoas não vão entender o porquê nós escolhemos Jesus e até mesmo porque as pessoas, infelizmente, a maioria delas, ainda tem um preconceito contra a religião evangélica, contra a religião cristã. E essas pessoas, elas não sabem porquê, mas elas têm um ódio até mesmo, sabe, de Jesus. E o próprio Jesus disse, olha, vocês que querem me seguir, saibam que as pessoas os odiarão, não por causa de vocês, mas por causa de mim. As pessoas me odiaram primeiro. Então, irmãos, o nome de Jesus, ao mesmo tempo que ele é muito amado pela humanidade, ele também é odiado, porque as pessoas, elas não querem ouvir as palavras de Jesus e colocar em prática. Então é muito mais fácil criticar Jesus, é muito mais fácil criticar a palavra de Deus do que colocar em prática. E quando a pessoa ela não quer um compromisso com o Senhor, o que é que ela faz? Ela tenta achar algum defeito em Jesus. E é isso que acontecia na época dele. Os religiosos queriam sempre apontar o dedo para ver se Jesus caía nas ciladas deles, nas pegadinhas que eles faziam, sabe? Mas Jesus o tempo todo ele já sabia da maldade do coração do homem, ele já sabia que aqueles homens estavam mais preocupados com a religião, com a tradição, do que em obedecer à palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo, são de outra religião. Eu não estou aqui pregando a respeito de uma igreja da religião, mas eu estou aqui falando sobre Jesus. E eu sei também que não são todas as pessoas que vão se abrir para Jesus. Muitas pessoas terão resistência, elas ouvirão a palavra, mas as preocupações deste mundo, o sofrimento, vão arrancar aquela semente no coração delas. E foi o próprio Cristo quem disse isso também na parábola do semeador. Muitas são as sementes que são lançadas nos tipos diferentes de terrenos e somente um tipo é que frutifica, que é quando cai no terreno bom. E eu espero que o seu terreno seja esse. Quando você ouvir a palavra de Deus, ouça e obedeça. E assim você vai frutificar em todas as áreas da sua vida e também através de você. Deus vai te usar na vida das pessoas. Amém? Isso é maravilhoso. Olha que privilégio você ser usado por Deus para trazer alguém para perto dele. Eu sei que esse é o seu desejo e eu espero que você entenda essa mensagem aqui hoje. Nós vamos orar nesse sentido para que Deus te use também, te capacite e vai ser uma bênção. Amém? Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Colossenses, capítulo 1, o versículo 24. Olha só o que o apóstolo Paulo disse. Eu me sinto feliz pelo que eu tenho sofrido por vocês, porque eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo. E isso está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela, ou seja, em favor da igreja. Amém? Eu sei que é um pouco difícil de entender, mas aqui Paulo está querendo dizer o seguinte: eu fico muito feliz por saber que eu estou participando do sofrimento de Cristo. Eu fico muito feliz em saber que esse sofrimento meu não tem sido em vão, pelo contrário, Deus está permitindo isso para que o corpo de Cristo, ou seja, as pessoas que creem em Jesus,
elas têm sido edificadas, abençoadas. Amém? Então Paulo está dizendo, olha, eu sofro no meu corpo hoje, porque realmente Paulo sofreu, irmãos. Paulo foi castigado, torturado, ele foi chicoteado centenas de vezes, sofreu naufrágio. E é interessante que quando Jesus apareceu para Paulo no meio do caminho para Damasco, ele se converteu e o próprio Cristo disse, Paulo, você vai sofrer muito por causa do meu nome, mas tudo isso será para a glória de Deus. E pessoas verão a sua perseverança, a sua determinação, e elas irão se converter. E elas vão prestar atenção no que você está pregando. Até mesmo porque os religiosos da época, os fariseus, no qual Paulo fazia parte, eles ficavam assustados de ver que Paulo antes era um guerreiro, era um valente, ele era um perseguidor da igreja e de repente agora ele estava sofrendo pela igreja. Então só o fato de Paulo estar sofrendo já era um grande testemunho, porque aquelas pessoas pensavam, não é possível que esse homem está sofrendo desse jeito e ele está sem reclamar, o tempo todo agradecendo e louvando ao Senhor. Então com certeza aquilo que ele está pregando é a verdade, entendeu, irmãos? Agora, se Paulo vivesse de uma maneira relaxada, se ele o tempo todo ficasse reclamando, então com certeza as suas palavras não teriam valor. E aqui Paulo então está dizendo, olha, eu fico muito feliz por saber que eu estou sofrendo por causa de vocês. E eu gostaria de te perguntar uma coisa aqui. Você já passou por algum tipo de sofrimento em favor de uma pessoa? Irmãos, eu pergunto isso porque hoje em dia as pessoas não querem pagar preço de mais nada. Não querem orar por uma pessoa, não querem fazer um jejum. As pessoas, elas não estão dispostas a dar um passo em favor de alguém. E Paulo está dizendo, olha, eu estou sofrendo no meu corpo em favor de vocês. E eu só consigo entender uma coisa, a graça de Deus estava sobre ele. Irmãos, quando Jesus estava na cruz, ele teve a capacidade de interceder por aqueles que o perseguiam. E eu só consigo entender isso numa visão espiritual, entendendo que naquela hora Deus estava capacitando Jesus. Amém? Então você que muitas vezes está passando por sofrimento, você vai saber que Deus está contigo, sabe como? Não somente te tirando do sofrimento, mas te capacitando a orar pelos seus inimigos, a perdoar quem te feriu, quem te machucou, orando pela sua vida, pela vida dos outros, se preocupando com os outros, sendo que você está precisando de oração. Irmãos, isso é a graça de Deus sobre nós, amém? Você está entendendo essa mensagem? Escreva aqui nos comentários, Deus, derrama sua graça sobre mim, amém? É isso que nós precisamos, irmãos. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está deixando claro uma coisa, a vida cristã, irmãos, não é fácil. Trabalhar no ministério não é fácil. E eu não estou falando aqui apenas de pastor, viu? Apenas de missionário, de alguém que está pregando no púlpito, não. Eu estou falando do trabalho missionário que todo cristão tem que fazer. Não é fácil, irmãos. É um sofrimento muitas vezes, porque a gente prega para as pessoas não querem ouvir. A gente muitas vezes dá o melhor, a gente ora pelas pessoas, a gente jejua e a gente não tem um reconhecimento. E muitas vezes, irmãos, a gente sofre ainda com a rejeição, não é verdade? Às vezes as pessoas nos rejeitam. Elas param de sair conosco, elas não atendem mais nossas ligações, elas não respondem mais mensagens no WhatsApp. Então é muito difícil ser cristão, não é fácil. Mas o próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas devemos ter bom ânimo porque Ele venceu tudo por nós. Amém? Então, eu quero que você entenda o seguinte, o próprio Deus, quando Ele quis salvar a humanidade, Ele não encontrou uma outra maneira a não ser enviar o seu próprio Filho para morrer por nós pecadores. A Bíblia deixa claro que, lá em Romanos capítulo 5, versículo 7, que dificilmente alguém morreria por uma pessoa boa. O que dirá de pessoa ruim? E Deus provou seu amor por nós em que Jesus, Ele morreu por nós enquanto ainda éramos seus inimigos, pecadores. Olha que interessante, irmãos. Deus enviou Jesus para morrer por nós quando nós nem queríamos saber de nada, quando nós estávamos presos no pecado, se levantando contra Deus o tempo todo. Mesmo assim, Deus teve compaixão de nós. E a Bíblia também deixa claro que Jesus, Ele sofreu muito. Ninguém sofreu mais que Jesus. Quando a gente olha para a vida de Jó, por exemplo, Jó foi um homem que sofreu absurdamente, não dá para entender o sofrimento dele. Mas imagina o sofrimento de Jesus, irmãos. E a Bíblia diz em Isaías 53, o versículo 3, que Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele era um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Agora deixa eu parar aqui e te falar uma coisa.
Você já entregou sua vida para Jesus, você está nos caminhos dele e agora parece que tudo é sofrimento. Olha, deixa eu dizer, existem dois tipos de sofrimento. O sofrimento quando é você que causa, você que fez coisa errada, você que se afundou no pecado, tomou decisões erradas. E aí você vai para o deserto por conta própria. Mas existe também um deserto que o Espírito Santo é quem te leva, que o próprio Jesus, ele permite você passar para você primeiro entender o que Jesus passou e para você entender também que o mundo não gira ao redor de você. Tem pessoas à sua volta precisando de um consolo, de uma palavra. E como é que você vai ajudar essa pessoa se você não passou pelo sofrimento? Se você não sabe o que é ter uma vida muitas vezes de batalha, de luta contra o pecado, de rejeição, de decepção. Então Deus vai te permitir passar por tudo isso para que você encoraje outras pessoas. Amém? Então se Jesus é o seu exemplo de alguém que sofreu, mas que perseverou até o fim, o que dirá você? Você tem que fazer o seu melhor. Você tem que dar o seu melhor, irmão. Assim como eu tenho buscado carregar a minha cruz dia após dia, faça isso você também. Glória a Deus. Eu sei que não é fácil, irmãos, é muito difícil, mas Deus nos capacita. E eu creio que essa mensagem para hoje foi específica para você que está passando por um sofrimento. Não desista, levante a cabeça, Jesus está contigo. Não pense que tem algo errado com você só pelo fato de você estar sofrendo, porque Jesus sofreu muito mais, mesmo fazendo a vontade do Pai o tempo todo. Mesmo sem pecar, mesmo sem desobedecer, Deus permitiu o sofrimento nele, na vida dele, e Ele vai permitir na nossa também. E eu creio que a única coisa que dava força para Jesus era saber que Ele estava fazendo aquilo por amar ao Pai, por amar a Deus. Então, se alguém te rejeitou, se alguém não aceitou a sua mensagem, pelo menos faça como se fosse para Deus. E eu tenho certeza que Ele vai receber o seu sacrifício. Glória a Deus. Amém? Eu posso orar por você agora? Então, se você puder, feche os seus olhos e no final dessa oração eu peço que você compartilhe. Tem muitas pessoas sofrendo, precisando de uma palavra dessa, tá certo? Glória a Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença e eu te agradeço por esta pessoa que está me ouvindo agora. Ó, meu Pai, essa palavra falou profundamente com muitos corações e eu te peço, ó Deus, que essa semente dê frutos, que realmente essa pessoa possa se levantar hoje e dar a volta por cima, erguer a cabeça. Ó, meu Deus, como é difícil viver neste mundo, Pai. Esse mundo está contaminado com pecado. As pessoas parecem que não têm mais amor, as pessoas têm ódio umas das outras, mas Senhor, nos ajude a amar assim como Jesus nos amou, nos ajude a perdoar assim como Cristo nos perdoou. Ó meu Deus, nós precisamos dessa graça, assim como o Senhor derramou graça sobre Jesus e Ele teve a capacidade de orar por aqueles que o crucificaram, que bateram no seu rosto, colocaram uma coroa de espinhos. Ó Jesus, que amor é esse? Obrigado, Senhor, por ter amado a cada um de nós, porque se não fosse a sua graça, nós não estaríamos aqui. Senhor, meu Deus, obrigado por nos capacitar dia após dia. Ó, meu Deus, eu sei que tem pessoas agora que estão acamadas, pessoas que estão na cama, não têm força para se levantar. Tamanha foi a decepção, tamanha foi a desilusão e muitas vezes o desânimo mesmo. Pai, mas tem misericórdia, fortalece essa pessoa, ó Deus, que essa pessoa possa encontrar alegria até mesmo no sofrimento, sabendo que ela está fazendo a Tua vontade, sabendo que ela está em comunhão contigo, e esse é o maior bem que uma pessoa pode ter. Ó meu Deus e meu Pai, eu te peço, derrama da Tua graça, derrama do Teu amor, e que nós possamos sair daqui hoje, meu Pai, transformados, cheios da Tua graça e misericórdia, para a nossa vida e também para as pessoas à nossa volta. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.